Bate-papo com Rony Martins e Rômulo Lancamer. Realmente, se não me engano, após 2 anos, quase 2 anos e meio por aí, teve um cidadão que me emprestou um livro, né, muito interessante. 2 anos e meio, acho que eu acredito que é isso. Tô tendo a oportunidade de devolvê-lo hoje pro Adriano. Né? Isso é grave, hein? Cara, isso é por grave. favor, vou te fazer um pedido já no início do programa. Não me empreste mais livros, porque... 2 anos, né? Com certeza. Eu empresto quantas vezes precisar e sei que foi bem cuidado. E outra coisa, né? Um livro que você lê sozinho, né? Aí a veia do professor fala maior, né? Com certeza. Quanto mais ele rodar, melhor pra gente. Mesmo que rodou de mim pra você, mas eu tenho certeza que alguma coisa você comentou com alguém e ali se criou. Mas um livro lido e 2 anos e meio pra devolver, ele vai rodar muito pouco. Pode ter certeza disso, né? Mas o assunto roda. Ah, com certeza. O assunto é bem interessante. Adriano Leles de Medeiros. Cara, que bom ter você aqui. Independente aqui desse nosso bate-papo, a gente já tem uma amizade, acho que mais de 30 anos, né? Conheço o Adriano, conheço a família. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Quem é o Adriano Medeiros, Leles de Medeiros, hoje? Vamos lá, né? Assim, começar pela parte familiar, né? Sou filho do saudoso Genival Salvino. Famoso Garibas. Isso. Nossa, guarda muita saudade até hoje, né? Minha mãe, a dona Marlene, irmão do Alexandre, da Alessandra, da Aline, e esposo da Aline, pai da Alícia, da Ana e do Adrianinho, né? Estudioso, né? Tanto da área de exatas quanto de administração. Tem uma carreira aí de 30 anos agora, né? Completada em tribunais, já estou no 3º. E paralelamente aí com a docência, né? Tanto ensino superior, ensino técnico. Também uma outra área de docência, né? Instrutor aí de karatê, sou aluno do professor Campos desde 1990, e me arrisco também, junto com o seu primo, muito talentoso, o Elvis Lancamer, nos roteiros e desenhos, né, quadrinhos da vida. Eu sou roteirista, ele é desenhista, às vezes a gente, nesses encontros de sexta-feira, aí, entre um gole e outro, de repente sai uma história. Você faltou assinar alguma coisa nesse seu currículo aí, que é, acima de tudo, atleticano, né? Graças a Deus. Tá e feliz hoje, viu, Martins? Devidamente trajado aqui, ó. Adriano, mas falando um pouquinho aí, né, desde o começo lá, você, né, os seus próprios irmãos, a família, vem de uma turma bem estudiosa também, né? As irmãs, o seu irmão. Isso foi incentivo de quem? Do pai ou da mãe? Seu pai também era um cara bem focado, né? A minha mãe é professora de carreira, né? Se aposentou. Será que ela tá ouvindo a gente hoje? Não, né? Eu passei pra ela, viu? Eu mandei ela pra tá em Teoflotone ou tá na Bahia? Ela está em Teoflotone. Dona Marlene, um grande abraço pra senhora. Ela retornou, ela gosta muito de você, de Elvis, né? Aquele período nós passamos na casa da praia dela, logo que ela adquiriu. Vamos falar disso. Né? É o seguinte, mãe sempre foi professora. Mãe veio pra cá, se não me engano, com 20 anos de idade, da Bahia, pra dar aula. Sempre deu aula no mesmo colégio, o Clotilde Onofre, e se aposentou lá. Mas meu pai, apesar de ser torneiro mecânico, um excelente torneiro mecânico, além de advogado depois, eu nunca vi eu acredito que poucos professores tinham tantos livros em casa quanto meu pai. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu o homenageei tratando como o mecânico que colecionava livros, que era isso mesmo que ele fazia. E assim, ele sempre iniciou a gente, né? Eu me lembro que com 5 anos de idade tinha caminhões de revistas lá em casa, revista em quadrinho, até mesmo antes de ler. E os livros eu gostava, que achava aquilo bonito demais, aquelas enciclopédias que ele comprava, né? Eu nem sabia ler. Mas direito, pelas figuras, né? Ia folheando aquilo, achava aquilo valioso, né? Era um negócio muito bem trabalhado, não são livros igual hoje, né? A própria capa já era uma apresentação. E eu meio que tentei fazer isso com minhas filhas também, né? Minhas irmãs todas deram aula também, embora a Alessandra depois tenha ido para PM, já está perto de
aposentar, mas a Aline até hoje dá aula no Colégio Militar em Teixeira de Freitas. O meu irmão trabalha em fábrica, né? Mas já está na 4ª ou 5ª especialização dele. Que bacana, então, assim, cara. o exemplo, eu acho que o exemplo do meu pai e de minha mãe pegaram e resolveu a minha vida, viu? Assim, tudo que eu tenho, eu devo ao estudo que eles me deram. E vocês são todos oriundos de escola pública? Sim, todos. Ninguém estudou em escola particular? Não tem... Eu cheguei a estudar em escola particular 2 anos, porque eu entrei antes da idade e a escola pública eu não aceitava. Então fiquei 2 anos até eles ter a idade de entrar na escola pública e entrei no antigo Geraldo Lande, que era ali ao lado da CEMIG, quando funcionava ali ao lado da CEMIG. Sim, sim. E na escola, como é que você se considerava? Um cara mais largado, um cara mais focado, mais... Antigamente falava CDF, né? Como é que você... Eu acredito que mais para segunda parte aí, mas não por essa questão de foco, por questão de vergonha. Né? Assim, eu era muito tímido, eu era muito mais novo que os outros alunos. Assim, eu sempre, até eu conhecer o Karatê mesmo, foi o que me mudou, né? Nessa timidez aí. O Karatê e o curso de administração, posso dizer. Então, assim, eu vi a minha chance naquilo ali. Eu acho que, assim, é até estranho falar com uma criança pensaria isso, né? Eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para aquilo. Falei, não, é a única coisa, nos esportes, não me dá... Você me conhece jogando bola. Eu jogava bola muito porque seus primos eram muito bons de bola e eu sempre estava no time deles. Né? Ou então era quando era o dono da bola. Adriano, mas aí falando do esporte aí você veio para o Karatê. O que a gente vê muito, acho que acontece muito, principalmente em Teófilo Otoni, não é diferente no resto do país. O cara começa com artes marciais, daqui a pouco ele deixa aquilo. E eu percebo que tanto você quanto a família teve uma perseverança nisso, cara. Vocês chegaram aí, acho que é o último grau do Karatê, né? Todos vocês. Ainda não, mas também, assim, meu pai entrou com quase 60 anos, né? Eu fui o primeiro, né? Entrei em 1990, levei o Alexandre em 91, as 2 irmãs. Minha irmã mais nova casou com outro professor. Meu sobrinho hoje, ano passado ele ficou como 10º colocado no ranking brasileiro, na categoria dele, né? Então, assim, é uma coisa assim, meu caso foi por acaso, eu entrei junto com o Carlinhos da Hipermídia, ele me convidou para não ficar sozinho, né? Eu acho que ele ficou uns 2 meses e eu já completei mais de 34 anos lá, né? Sim. E assim, hoje desde 2007 eu tento dar um retorno para esse esporte aí do que eu ganhei, né? Certo. Sempre aí sob a tutela do professor Campos, né? Referência não só local aqui, mas... É um dos caras que começou tudo isso aqui, né? Sim, local, não só local, mas regional, estadual. Eu descobri há pouco tempo que tinha alguns professores um pouco mais antigos aqui, mas eu acho que por trabalhar em outras áreas, eu não sei se você sabia, o Basílio, o professor Basílio, que era professor de desenho, era um dos faixa pretas mais antigos aqui da cidade. Não sabia. Inclusive o Campos era conhecido dele, visitou, né? Acho que chegou a visitá-lo no hospital por ocasião, infelizmente, do falecimento dele aí, né? Então já tivemos alguns professores aqui, mas eu acho que pegou as rédeas do esporte, falou, não, vou trabalhar com isso, vou me dedicar só a isso, e vou fazer esse esporte crescer, foi ele, sim. E hoje se eu estiver enganado, você tem também um trabalho social, você faz isso com o Karatê? Parece que você tem algumas aulas, né, que você ministra para alguns alunos? Na verdade, desde 2007, ano que vem completa 18 anos, né? Essa aí é a minha paixão e foi a última paixão do meu pai. Era o lugar que ele mais gostava de estar no mundo, né? Ele pagava para estar ali, ele até ia mais do que eu. Eu tenho um professor, né, um colega, amigo pessoal que dá aula na quinta-feira lá, que é o Fausto, né, o professor Fausto Cirano. E meu pai ia lá. Então, eu sempre quis devolver alguma coisa pro Karatê, né? E assim, por quê? Porque eu vou te falar, eu fui uma criança asmática, muito asmática, assim, tinha crise de desmaiar, um adolescente obeso
e um adulto extremamente tímido. Você sabe disso. Sim, sim, Nós nos sim. conhecemos Sim, na sim. época em que a gente estava saindo da adolescência. Isso. Então, assim, era muito tímido. E o karatê, gastando muito pouco, né? Inclusive, eu já resolvi até, isso tudo. já até aproveitando essa deixa aí, essa nossa amizade, ela começou justamente no esporte ali, nas famosas peladas ali. Na né? quadra da E igreja luterana. Isso, Hoje isso. eu uso aquele espaço para dar aula também. Interessante, cara. Às vezes, quando enche a sala, eu pego o tatame, armo exatamente ali onde a gente jogava bola, Aham. para os meninos treinarem. E, assim, é uma oportunidade, né? Que você dá para pessoas que, às vezes, não tem R$80, R$100 para pagar numa academia, né? Mas, por outro lado, é aquele público casca grossa que você pode jogar responsabilidade para cima deles e quando quando pegam o embalo e começam a competir, eles têm uma vontade, uma raça, um talento que você não encontra em todos os públicos, não. Eu acho que pela própria dificuldade de vida que já traz para ali, né? E fora ser um lugar que eu digo assim, onde ele vai conviver com professores ali que vão dar um exemplo, um conselho, Certo. além de ouvir a palavra, né? Porque lá é dentro da igreja, Sim. então sempre ao final dos treinamentos a gente responsabiliza um dos alunos para fazer a leitura. Às vezes algum dos pastores vai para fazer a interpretação também, né? E conversar. Então não deixa de ser um ambiente saudável para às vezes a gente não sabe que alguns não têm um ambiente familiar tão saudável assim, né? O Adriano hoje tem uma vida, né, bem atribulada, né, de trabalhos até no judiciário e tal, mas você ainda hoje participa de campeonatos, você viaja, como é que está a sua participação nisso? Hoje eu viajo como técnico, né? Certo. Ou como árbitro. O último que nós participamos foi em maio. Aqui foi uma seletiva do Mineiro. Eu levei 2 alunos, os 2 foram terceiros lugares lá, né? Sim, mas sempre que tem, né, a gente procura participar, até no sul da Bahia aí, que meu sobrinho também, né? Graduou agora, pegou a faixa preta agora, o Iago, o filho da Aline. Filho da Aline. Ele tem hoje 150 alunos dentro de Teixeira de Freitas pagantes. Que legal, então, isso, hoje eu rapaz. acho que ele domina lá o mercado. Então ele sempre convida, como as raízes dele nasceram aqui, né? Em Teófilo Otoni. Inclusive a irmã dele é baiana, mas ele é mineiro, né? Então ele sempre convida todos os professores daqui, e a gente leva os alunos, é como se fosse um internão grande, né? E a gente arbitra, né? Mas como você começou tudo isso, você já está tendo participação nesses lucros aí da 150 alunos? Nada. Como é que é? Iago, né? Nada, meu coitado, ele gasta pra caramba também, porque ele viaja o Brasil todo. Certo. Ele inclusive, assim, esses dias esteve em 7 de setembro, ele esteve no Mato Grosso do Sul, foi finalista do Open Nacional lá pela 2ª vez seguida. Que é se não me engano, é o maior em quantidade de atletas do país. Se não, tá ali entre primeiro e segundo, né? Então, hoje ele vive disso, mas também não. Você falou da veia de estudo aí. O moleque é formado em engenharia, tá fazendo especialização em física para dar aula e diz que o sonho é dar aula na graduação também. Cara, impressionante isso. Se puxar a mãe, acho que vai aposentar nas 2 áreas aí. É justamente isso que eu disse, né? Porque eu conheço a família e vejo que realmente vocês têm uma diferença em relação a outras pessoas, né? Justamente por essa facilidade do estudo, né? De chegar aí, né? Tão longe. Ô Rômulo, eu vou te dizer, assim, não contestando completamente, mas facilidade, às vezes, dá uma ideia um pouco diferente. Mas o que eu acho que nos favoreceu muito? O ambiente familiar que incentivou, né? Incentivou a leitura ali, a escola, porque na nossa época não tinha a gente era muito diferente. cobrado, né? Era bem diferente. Assim, até o respeito com o professor, né? Os pais nossos não admitiam, né? E uma vez que o esporte chegou, e é um esporte que prega a disciplina, eu acho que ele juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Porque eu vou te dizer o seguinte, para esse último concurso, né, hoje eu tenho 11 anos aí na Justiça do Trabalho,
eu estava com 2 filhas pequenas, acho que 3 e 1 ano de idade. Eu estudava numa sala, minha esposa ficava fechada com elas, parede com parede, na outra, assistindo televisão, e eu no notebook aqui. Algumas vezes eu dormi em cima desse notebook, porque eu já estava aí na faixa dos 40. Não é uma época para você estar correndo atrás de concurso, né? Certo. Ali quando o cara já está pensando em dar uma sossegada, Sim. família e tal. E eu já tinha me sossegado mesmo. Só que aconteceram algumas coisas no serviço anterior. Eu era da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral. E uma coisa que eu nunca pensava era em sair de lá. Surgiu um convite de um ex-colega que era procurador federal aqui, passou para procurador, falou: eu quero que você vá trabalhar no cálculo para mim. Eu falei: eu posso ir lá ver como é que é? E eu entrei lá eu ainda estava vinculado à Justiça Eleitoral, entrei lá em junho de 2009, ele falou: ó, tá saindo o concurso do TRT, e ele é concurseiro, doutor Leonardo, né? Doutor Leonardo hoje está lá em Petrolina, mas eu acho que ele foi primeiro colocado em alguns concursos no Brasil, inclusive o Banco do Brasil, quando era aquele concurso que todo mundo queria passar, né? Ele falou: ó, se eu fosse você, eu tentava o TRT. E com o incentivo dele também, né? Eu falei: já estava num ambiente melhor para fazer isso. Tinha retornado da aula. Aí comecei, 3 horas de manhã, 3 horas à noite, independente de ser sábado, domingo ou feriado. Mas eu tinha 2 meses para fazer isso aí, né? E na época foram 9.000 inscritos, eu passei em 43º e ainda esperei 4 anos para ser chamado. Você vê como é que a porta é estreita mesmo, né? Sim, sim. Como, parafraseando a Bíblia aqui, né? Essa porta é cada vez mais estreita. Quando eu falei até dessa facilidade, né? Como você falou, as pessoas podem achar que é muito fácil, né? Eu falo dessa facilidade, sim, as pessoas eu quis dizer da percepção, tá? De pegar as coisas um pouco mais rápido, né? Da própria área de exatas mesmo. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda, né? Então, assim, a gente está dizendo aqui, até para que as pessoas que estão nos ouvindo, como você falou, o caminho é estreito, não é fácil, né? Mas depende muito de foco, né, Adriano? Você tem que focar, você tem que saber o que você quer, onde você quer chegar. E qualquer um pode conseguir, sim. Entendeu? Às vezes você não vai conseguir Você vai estudar para o TRT. Quando eu comecei a fazer concurso, eu queria ser bancário. Na nossa época era o quê? Era o Banco do Brasil, era o topo para qualquer um, não era isso? Do Banco do Brasil, você estava com sua vida arrumada. O doutor Leonardo mesmo fala. Eu falo assim: eu sou procurador federal, mas meus pais nunca comemoraram um concurso igual quando eu passei no Banco do Brasil. Ele fala rindo, né? Ele fala: eu sou procurador federal. Mas para eles, procurador federal, eles não sabem nem o que é. Agora, né? aqui entre nós, será que o Banco do Brasil hoje ainda é um grande emprego? Será que ainda paga tão bem quanto naquela época? Não, acredito que não, mas Ainda é um bom emprego, concurso né? bom, né? Federal, né? É um concurso bom. É emprego público, né? Não é cargo público, né? Ah, sim. Você é empregado público, você não é servidor. Certo. Mas é diferenciado, né? Assim, eu falo que minha filha está começando agora, né? Minha filha começou o curso de administração na Federal e eu falo com ela: faz um concurso. Eu falo com ela, inclusive, dos Correios. Vai sair concurso dos Correios agora. Assim, irmão, você escolhe depois que você tem né? Primeiro faça. Eu comecei como comissário de menores, no TJ. É mesmo? O meu primeiro cargo público foi comissário de menores, fiquei 2 anos. É um excelente emprego, mas a função, eu não gostava da função. A função o que você acompanha no dia a dia é assim, você fica para baixo, você vê situações ali que às vezes você não consegue resolver. Você lida muito com a miséria, né? Você fica muito... É triste, assim, a situação. Né? Você vê situações muito tristes. E aí, aos poucos, né? Já estava dentro de um local. Qual é a facilidade de você ter o seu primeiro emprego público ali? Algumas preocupações que você tinha antes, você não vai ter mais. Sim. Então, até a sua cabeça para estudar fica mais tranquila, né? Você já estabiliza. Você faz as contas ali, ó, tá dando para pagar.
Então eu vou tirar um horário para treinar, para estudar, sem ter a cabeça quente de estar no corre-corre do dia a dia. Isso seria assim tipo, o que vier a partir de agora é lucro. É isso. Mais ou menos Parece isso. que tira um peso das costas, né? Agora eu consegui um. E geralmente acontece. Você passa 8 anos sem, vamos dizer, né? Sem passar em nenhum. A hora que você passa, você começa a escolher. Eu passei em 3 aqui. Para qual eu vou? Desculpe aí. Qual que eu vou escolher, né? Então, assim, mas é uma vida intensa, assim. É igual um atleta. A gente pode fazer o paralelo. É igual um atleta de alto rendimento mesmo. É diário. Você tem que estudar todos os dias. Não tem feriado, não tem domingo, até você conseguir. E também você não aguenta ficar muitos anos nessa situação. Então, é um tiro ali de 8, 10 anos para resolver, né? Daqui a pouco já era. A gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Tá certo, então esse é o Adriano Leles, falando aqui com o Rômulo Lancâmara, nosso programa de quinta-feira, como sempre acontece, de Papo Com, que volta depois do intervalo dos comerciais. Papo Com. De Papo Com Rony Martins e Rômulo Lancâmara. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do programa de Papo Com, recebendo hoje o Adriano Leles de Medeiros. E a gente estava num papo bem interessante. Que, Adriano, voltando um pouco aqui as suas raízes, você tem formação pela FENORD, né? Como é que é? Matemática, com a sua formação acadêmica? Eu cursei o curso de matemática da FENORD e ainda me formei em 93. Então, na época... Foi o primeiro que você fez? Foi o primeiro. Na época, ele ainda era dividido. Então, assim, eu colei grau no segundo ano para ciências, né? Que é essas ciências e matemática para o ensino fundamental. E no quarto ano, para matemática mesmo, né? Mas, assim, eu me formei em dezembro e em 1º de fevereiro de 1994, eu já tomei posse no tribunal, no TJ. Então, assim, eu demorei muitos anos, 13 anos para trabalhar com a docência mesmo, né? E depois, assim, eu formei em 93, retornei em 96 para fazer administração, inclusive contemporâneo ali com Elvis e Célio, né? Seus primos formaram junto comigo. Eu e Elvis, nós estudamos pro vestibular juntos. O Célio estudou sozinho, acho que passou em 8º lugar. É o cabeção também. Hoje ele está no Ministério do Trabalho. Ali é um cabeção também. Eu chamo esses caras fera de cabeção. Aquilo ali é outro também. Às vezes a gente convida ele lá em casa para conversar sobre história, né? Aí fiz administração. E o caminho natural aí, para tentar associar matemática e administração, foi buscar estatística. Porque você consegue usar nos dois, né? Aí procurei uma especialização. Tinha uma especialização com encontros periódicos lá em Lavras, né? Aí sim, quando eu terminei a especialização, eu comecei a trabalhar com estatística. E trabalhei na Escola Técnica de Formação Gerencial, aquela do Sebrae. TFG. Isso. Em 2006, 2007, uma das professoras da ETFG, que tinha sido minha professora também na FENORD, tinha assumido a coordenação do curso de administração, foi a Ana Cláudia, e ela me convidou para dar aula na FENORD, e aí lá eu dei aula para o curso de administração e matemática, até 2008, fui para a Unipac, também a convite do Vinícius, né, do curso de serviço social, e lá eu trabalhei até 2012, final de 2012. Sim. No início de 2013 eu já tomei posse no TRT, março de 2013. Aí interrompi um pouco, né? Voltei como tutor à distância do curso de... Você até citou aqui, né? Gestão... Administração pública, que sua esposa concluiu lá na UFVJM. Trabalhei 2 anos lá como tutor. E eu acho que eu já emendei com o estudo do mestrado, né? Sim. Foi em 2019, eu fiz matéria isolada, depois eu emendei 2 anos para concluir o mestrado e agora eu estou retornando para a docência. Aí eu consegui pegar bolsas, né? Agora
são bolsas, ainda não é concurso público, Aham. no Instituto Federal, né, no EAD, tanto na graduação quanto na pós-graduação em gestão pública, administração Sim. pública. O seu mestrado foi feito aqui na UFVJM? Sim. Todo esse aqui? Todo aqui? Todo aqui. Eu tive uma certa dificuldade, porque eu te falei, eu comecei em 2019, né? O que nós tivemos no início de 2020? Pandemia. Então, eu comecei presencial e acho que estudei 1 ano presencial e 1 ano e meio online. Inclusive, Aham. concluí e defendi online. Daí foi uma dificuldade a mais. Mas essa instituição é uma que eu carrego a bandeira dela todo dia que eu puder. As pessoas até confundem, às vezes, porque eu, em vez de acho que eu, ao invés de trabalhar na Justiça do Trabalho, que eu trabalho na Federal. Realmente. Porque eu faço as postagens, né? Realmente. Porque, assim, eu tenho que ser grato a quem me presenteou aí, né? Lógico que É o mínimo, né? lógico que eu fiz passei por uma seleção, não é uma seleção simples também, mas é um curso que custaria aí, particular, R$80 mil, né? E eu fiz ele completamente de graça. E é um lugar para você ficar humilde, viu? É um lugar que você chega e você fica humilde. Minha filha tá passando por isso agora, ela me deu notícia. Pai, eu entrei lá no curso, cada professor demora 15 minutos para falar o currículo, né? Então, assim, acho que Eu não sou. são locais, são locais assim, o metro quadrado onde mais o local onde mais você encontra doutor por metro quadrado são nessas instituições federais aí. E assim, não é só por isso. Pessoas que assumem assim, a vida do aluno e tentam ajudar, tentam levar. A impressão que a gente tem é que a gente vai ser tratado mal, né? Um cara desse deve nem olhar pro seu lado, né? Não. Eles são... O cara já tá com o salário garantido, já tá estabilizado ali, não vai se preocupar com o Adriano da vida, com o Rômulo da vida, né? Sim, e eles abraçam mesmo, viu? Principalmente os alunos da graduação, que são carentes, fazem de tudo para os alunos não largarem o curso na metade. Assim, são educadores mesmo, não são só... não tem só essa formação acadêmica qualificada, não. Assim, eu penso, assim, são mais afastados os institutos, mas tinha que ter uma projeção aqui no centro da cidade pra gente falar, ó, o que nós temos aqui, ó. Por que você tá fazendo aí pra juventude? O que você tá fazendo dentro de casa? Não tem só curso superior, não só curso técnico, não. Tem curso de extensão, até profissionalizante. Eu tinha um aluno lá no projeto, eu falei com ele, um curso para instalar placa solar. Hoje eu tá dando... Esse curso ele é ministrado aqui na UFVJM? Esse é no Instituto Federal. Ah, sim. No Instituto Federal. No Viriato. Com direito a vale transporte, vale alimentação, entendeu? Então a pessoa não gasta nada, não gasta nem o transporte para chegar lá. Mas eu acho que falta um pouco também, eu falo como empresa, né, o nosso grupo aqui, a gente dá muito apoio ao FVJM, principalmente ao Instituto Federal. A gente divulga muito, né, e fala com os professores, mas eu acho que ainda falta um pouco de publicizar isso, né? Divulgar isso. Você tocou no ponto. E por isso que eu falo, tinha que ter uma projeção no centro da cidade, né? Assim, um outdoor lá, prestando contas e divulgando esses cursos, né? Eu acho, assim, é um tesouro que a gente tem aqui dentro da cidade. Adriano, e que é pouco usado. E o principal, de graça, né, cara? De graça. Totalmente. De graça e muito qualificado. Eu falo assim, a gente chega num mestrado desse igual um menino. Fala assim, já tinha uma carreira até como professor da graduação. Assim, não, o que eu estou vendo aqui vai mudar completamente minha atuação, minha maneira de pesquisar, né? Assim, eu cheguei lá, eu tinha 2 artigos publicados, até foi um local legal. Eu tinha 2 artigos publicados em 2007 na Espanha, né? Mas voltado para essa área de criatividade. Eu saí de lá, eu acho que eu já tenho 5. E eu fiquei muito mais tempo para publicar os 2. Foi quase uma vida lá estudando, né? Para publicar os 2 que eu consegui publicar antes. E em 2 anos e meio, 3 Chegaram anos a sair lá... em revistas assim de
Você publicou em revistas revistas acadêmicas, sim. Uma que eu publiquei, eu acho que 3 ou 4 vezes, né? Ela foi a do TRT da 6ª Região. Mas essa da Espanha, por exemplo, era um mestrado em criatividade aplicada total. E assim, eu fui na cara e na coragem, né? Eu olhei assim, eu tinha... Um era o trabalho de metodologia da especialização que eu fiz em Lavras. E o outro era uma pesquisa que eu comecei ainda durante o curso de administração, né? A gente tinha um grupo, eu, Elvis, Célio, mais 2 alunos, era o Marcos Júnior e o Renilson. O Renilson, talvez você conheça, o Renilson é da CEMIG, e trabalha na CEMIG. E o que a gente fazia? Terminava as aulas, tinha um dia que terminava a aula mais cedo, a gente se reunia para fazer estudo de caso de administração. Famoso grupo de estudo. Isso, e era só estudo de caso, coisa prática, né? E em um determinado momento a gente decidiu que as duplas iam se juntar para fazerem palestras, estudar algum tema para fazer palestra. Eu sei que nós chegamos no final do ano, aí é aquela questão da disciplina, encontrar com, às vezes, a facilidade, né, entre aspas, que a gente falou aqui. Ficou determinado que a gente teria que estudar e montar esse dossiê para que seria o assunto da palestra. Ninguém entregou nada. Eu tinha quase 300 páginas de resumo sobre inteligência humana, criatividade, múltipla inteligência, essas teorias. Eu falei, vou fazer um artigo, vou escrever alguma coisa a respeito disso e vou submeter ao instituto, né, lá em Santiago de Compostela, né, na Espanha. Mandei os 2, para minha surpresa, os 2 foram aceitos. E mais de 10 anos depois, serviram para me aprovar na seleção do mestrado. Né? Entre outras coisas, na minha turma eu me aprovei em primeiro lugar, né? Caramba, bacana isso, rapaz. Lá eu brinco com o pessoal lá. Nós tivemos 3 turmas seguidas, se não me engano, em que os primeiros lugares são servidores ou juízes, né? Porque o nosso juiz substituto também fez o mesmo mestrado da Justiça do Trabalho. E eu passei em primeiro na minha seleção, o doutor Bruno, nosso juiz substituto, passou em primeiro na seleção dele. Bruno Isso. Tá lá na Argentina, vi ontem, correu uma maratona lá no... É maratonista? É maratonista, corredor. E a Gisele, servidora lotada em Nanuque, acabou de ser primeira colocada, acho na penúltima turma aí. O Adriano, você falou aí só em um breve espaço, você falou a respeito de grupo de estudo. E assim, quando você fala de grupo de estudo, me veio uma lembrança aqui que eu não poderia deixar de registrar, né? Que quando a gente estava na faculdade, você vê como é que a coisa é tão grupo de estudo. O professor de matemática de exatas, o nosso cálculo 1, cálculo 2, era o Henrique Starik. Excelente professor aqui de Teófilo Otoni, muito inteligente. Muito inteligente. E um belo dia um colega nosso falou assim, vamos fazer um grupo de estudos hoje, que no outro dia a gente tinha uma prova muito complicada. Ele falou assim, os meninos, vamos formar um grupo de estudos hoje, que eu consegui uma cópia da prova que ele vai aplicar amanhã. Eu falei, como assim? E o pessoal sabe como é que aluno é, né? Todo mundo se reuniu para fazer aquilo e ele com a prova lá e todo mundo. E eu fiquei no meio da galera ali, mas eu fiquei inquieto com aquilo. Sabe? Falei, gente, tá errado isso. Como é que ele conseguiu essa prova? O cara vai aplicar a prova amanhã e ele tá com essa prova aqui e tal. Mas tudo bem, estudamos ali, trabalhamos com aquela prova. No outro dia vim trabalhar e passei o dia agoniado. Quando foi o final da tarde, antes de ir para a faculdade, eu peguei o telefone e liguei para o professor. Não a título de entregar ninguém. Eu falei, olha, Henrique, tem uma situação que está me incomodando muito, eu não vou conseguir fazer essa prova por isso e por isso, por isso. Quando eu fui contar para ele, ele começou a sorrir. Ele dava gargalhadas de uma forma assim que eu não entendi. Falou, Rômulo, aquela prova eu passei para o aluno e ele passou para vocês que ele tinha conseguido essa prova para forçar vocês a estudarem. Eu falei, meu Deus do céu, e realmente a prova foi resultado muito bom para todo mundo, sabe? Então são casos, aproveitando esse gancho seu aí, que ficam registrados na memória da gente, né, cara? Você vê que realmente... Se não me engano, ele estudou em Cuba, né?
Ele tem uma formação, acho que mestrado, doutorado, mestrado em Cuba. Ou doutorado lá em Cuba. Isso. Minha esposa foi aluna da esposa dele, a Lucimar, no curso de costura. Minha esposa se formou né, no curso de costura com a esposa dele. Bacana, eu tenho um certo cara. conhecimento com eles. Excelente, cara, ser humano incrível, né? Mas voltando a você, aí como é que você foi para a área trabalhista, né, no fórum aqui? Sim. Trabalhou muito tempo lá com... Depois, acho que antes você esteve na área eleitoral, né? Sim, na eleitoral eu fiquei 17 anos. Na verdade, não fiquei todos os 17, porque eu entrei em 96, me transferi para a Procuradoria Federal, foi onde eu comecei a trabalhar como calculista nos órgãos públicos, né? Em 2009, e de lá eu saí para a Justiça do Trabalho em 2013, quer dizer, nós já estamos mais de 11 anos, né? Foi 11 de março de 2013. E é uma área, assim, que eu gostei demais, rapaz. Vamos falar sobre o PJ Calc? Daqui a pouco a gente volta e já dá uma falada sobre isso. Tranquilo. De Papo com Rony Martins e Rômulo Lancamer. Estamos de volta com mais um bloco do programa de Papo com, recebendo o Adriano Leles de Medeiros. Adriano, falando um pouquinho do PJ Calc, é uma área que você está se especializando. Parece que tem curso sobre isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre? Sim. Isso aí é meu dia a dia, né? Hoje eu liquido sentença para a Justiça do Trabalho. Então ele é um sistema informatizado que ele simplifica tudo que a gente fazia no Excel, a ponto de, às vezes, você pegar uma sentença e liquidar, transformar aquele texto jurídico ali em valores em menos de 5 minutos. Para a maioria das sentenças mais simples, né? Então, assim, hoje eu... desde maio eu estou com um curso aí no mercado, junto com o Instituto, o IDEC, né, do Dr. Flávio Kretli. Nós tivemos uma turma presencial e agora o curso já está disponível online também na plataforma, né? Estou trabalhando, inclusive, o marketing agora desse curso, né? Então é o www.idec.net.br e é um curso completamente prático. Exatamente, assim, não tem enrolação. Eu pego sentenças reais, que são documentos públicos, logicamente omitidas os nomes das partes, certo. Monto um resumo das verbas ali para serem lançadas no sistema, lanço no sistema e gero a planilha e mostro para o pessoal. Te dá cálculos exatos. Exatos, assim. A princípio podem ser contestados, mas tem que ser justificados, né? Quer dizer, depende também da alimentação de dados ali, né? Sim. E aí, hoje a gente tem praticamente um ranking em Minas, né? E Teófilo Otoni, hoje eu liquido uma boa parte dessas sentenças, mas temos também 2 ou 3 peritos. E aí é uma área boa para quem queira se aventurar, né? Administradores e contadores. Eu ia justamente perguntar, quem é o público-alvo do PJ Calc hoje? A princípio, todo profissional que atua na área trabalhista, né? Os advogados têm que isso. É bom instruir as suas petições com os cálculos, as suas petições iniciais, mas também quem tem interesse de trabalhar como perito na Justiça do Trabalho. Que aí, geralmente, perito calculista seria os administradores, geralmente os administradores e contadores. Embora qualquer pessoa com curso superior e registro no órgão de classe possa ser. Mas igual eu comentei com você aqui, até para você saber quanto você tem que receber de uma empresa, ou se você está acertando com algum empregado, quanto é que você vai ter que pagá-lo, você consegue fazer isso no PJ Calc com 5 minutos. Então eu acho que é de interesse, inclusive, de qualquer trabalhador, né? Certo. Qualquer pessoa, então, sendo, digamos, leigo no assunto, ele tem condição de fazer essa formação? Tem condição. Eu, há 15 dias atrás, apliquei um mini curso para o primeiro período, segundo período de administração, lá na UFVJM, ensinando exatamente essas verbas rescisórias, né? Que são aquelas... E assim, eu fiz um paralelo legal. Quanto é que você paga se você acertar até o 10º dia? E quanto é que você vai ter de prejuízo se isso aí chegar a entrar na porta, chegar na porta de entrada da Justiça do Trabalho? Que aí tem algumas multas, alguns juros, correções aí que você vai incutir, né? Vão acabar
sendo somadas a esse cálculo aí. Vamos reforçar aí para as pessoas que queiram participar do seu curso, o contato, onde fazer, como é isso direitinho? O Instituto Dominus, né, de Educação Continuada, o IDEC, www.idec.net.br, mas podem também acessar, né, as redes sociais lá, as minhas, né, tem Instagram, tem Facebook. O YouTube é dedicado ao projeto, então é só do projeto de Karatê, mas também convido-os a visitarem, né? Só acho que digitando o nome lá, vocês vão conseguir encontrar. É, né? Uma oficina prática de PJ Calc. Vamos voltar aqui para falar sobre isso ainda numa próxima oportunidade, viu? E recebemos aqui hoje o Adriano Leles de Medeiros, né? O filho da dona Marlene e do seu Genival. E, cara, te agradeço. Garibas pros íntimos. Abraça a toda a família, tá? E agradecer pela sua presença. Acho que bem informativa essa nossa conversa, tá? E numa próxima oportunidade teremos você novamente aqui. Estou sempre à disposição, porque a Imigrantes sempre esteve à disposição para me ajudar. Tanto com o meu projeto, com meus cursos. E assim, eu tenho um braço bem próximo aqui, que é você, né? E é muito bom, sempre bom encontrá-lo pessoalmente, né? Temos histórias aí que se cruzarem em alguns momentos. É bom te ver aqui, né? Foi bom conhecer o Rony aí também, né? Então, estou à disposição para você, o Elvis, o Leandro eu vi ali, o Robertinho, sempre me atenderam, turma, né? Aqui, sempre me atenderam. Então, você quer uma pequena lembrança para você? Oh, rapaz, nossa, uai, ainda ganha presente. Na sua prateleira lá, tá? Aí eu volto mesmo. E cara, que bom. Tudo está acontecendo na sua vida por merecimento. Eu acho que nada mais do que justo por tudo aquilo que você construiu no decorrer da sua vida. Estou te falando que eu te conheço há muitos anos. E a gente fica satisfeito quando os amigos da gente chegam numa situação de um patamar bacana. Tá tranquilo, tá com a família bacana, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida, cara. Muito obrigado. A recíproca é muito verdadeira e nós somos amigos há de mais de 30 anos, né? Sim, às vezes fica afastado por circunstâncias de trabalho e da vida, mas sabe que pode contar com a gente também. E o abraço que você mandou aí para minha família, você pode ter certeza que eles, com certeza, gostariam de te dar também pessoalmente. Muito obrigado. Uma hora você aparece lá, que mãe agora é minha vizinha, então você visita os dois logo. Vamos lá tomar o café da dona Marlene. Programa de hoje, encerrando, voltamos na quinta-feira que vem com mais uma conversa interessante, né, para a nossa turma. Rony Martins, muito obrigado, cara. Ficou bem caladinho hoje.